Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começar nosso dia louvando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho, meu Senhor. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje, dando continuidade ao nosso catecismo da Igreja Católica, um conhecimento da Palavra de Deus junto com a Igreja de Cristo, junto com a doutrina, diante da fé, diante da obra, diante do caminhar com Jesus. O parágrafo 405, nós estamos falando sobre pecado de Adão e consequências, né? Então, nós estamos falando sobre no índice analítico, nós estamos dando sequência. Todos os outros vídeos dos outros parágrafos diante do índice analítico, nós estamos hoje na página 115, parágrafo 405, falando sobre pecado de Adão e consequências. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal, de pecado pessoal. Eu não estou tendo um pecado mortal dentro de mim por causa de Adão e Eva. Ele está explicando logo acima, no parágrafo 404, estão implicados no pecado de Adão como todos estão implicados na justiça de Cristo. Então, dessa mesma forma, nós estamos implicados. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação que Adão havia recebido a santidade e a justiça original, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça. Então, quando nós, junto com Adão e Eva, cometemos um pecado, esse pecado não é pessoal, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. É por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, em um estado e não em um ato. Analógico significa semelhante. A palavra analógica, conforme o dicionário, né, ele vai dizer que é semelhante. Então, nosso pecado diante de Adão e Eva é um pecado analógico, não é um pecado pessoal. Então, nós fomos privados da santidade, de estar na santidade, de estar diante da graça completa. E, lógico, convivendo com o pecado. Por isso, queridos irmãos, quando nós somos batizados, quando crianças, nós vamos ver agora. Agora nós vamos retornar ao parágrafo 405. Vai dizer assim: é a privação da santidade e da justiça original, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais. Então nós somos lesados. O que nós somos lesados? Quer dizer que nós somos prejudicados dessa forma. Nós contraímos em nós o pecado original. O que é? É a nossa tendência à convivência com o mal. Então aquela busca do mal, aos desejos da carne. Nós vamos continuar aqui seguindo em frente. Submetido à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinado ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. O que significa concupiscência? Denota um desejo forte e ardente e intenso por algo. Então, quando eu desejo ardentemente as coisas deste mundo,
ao pecado, e a minha carne, ela roga isso, ela deseja isso. Por isso que nós vemos muitos ensinamentos quando nós se detemos a embriaguez, orgias, e aí tem muitas citações lá na palavra em Colossenses 3:5, Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6:9, Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Hoje nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, do 1 até o 8, nós vamos ler. Mas tem muitas citações bíblicas que vai nos orientar a esses desejos ardentes da carne. Mas Paulo alerta, não permita que os desejos da carne, mas sim viva segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? A viver segundo a semelhança divina, que essa semelhança venceu o pecado original, venceu o declínio, venceu esta lesão que foi corrompida, que nos deixou lesados com a tendência para o mal. Então, quando nós nos unimos a Jesus Cristo, desde o batismo quando criança, nós vencemos esse pecado original. Continuando, o batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Então nós voltamos para Deus. Nós estávamos escondidos com Adão, nós estávamos longe da graça, mas quando nós somos batizados quando criança, nós nos aproximamos, nós recebemos a graça, o Espírito Santo, que nos foi dado de graça por Jesus, para todos aqueles que crerem. E lógico, irmãos, toda a humanidade, diante hoje do mover de Deus, diante da palavra de Deus, diante da nossa tradição, diante de passar para pai e filhos, então nós como pai podemos dizer palavras de maldição? Podemos. Então podemos dizer palavras de bênçãos. Então o batizado da criança são palavras de bênçãos. Recebei, meu filho, o Espírito Santo. Nós pais recebemos, os padrinhos recebemos. Por isso, irmão, a importância de um padrinho bem escolhido, um padrinho bem direcionado, porque o padrinho não é questão de amizade, é questão de estar vivenciando a fé. Então, quando eles iam escolher alguém para passar a tradição, não era escolhido assim, simplesmente por escolher por amizade, não. Era passado a tradição de homens para homens, as escolhas corretas. Nós vimos citações de Paulo, aqueles que estavam à frente da comunidade, ele escolhido, ele direcionou, não poderia ser voltado às concupiscências da carne, né? Essas pessoas. Então, por isso que nós sempre falamos que os líderes, os padres, têm que ser pessoas voltadas, totalmente regrada ao desejo de Deus, totalmente voltada a caminhar, pelo menos tentar, né, irmãos? Porque tem uns que tentam mostrar o contrário, tenta mostrar o desregramento, as bebedeiras, as orgias. Tem pessoas que estão à frente e tentam mostrar, mas não olhemos isso. Olhemos aquelas pessoas boas que caminham dentro da igreja, que lutam para a convivência certa. E lógico, irmão, como nós vamos ver hoje no Evangelho do Dia, nós temos que nos unir a esses irmãos que desejam a graça de graça, uma graça verdadeira, ser de verdadeiro. Então nós vamos buscar essa verdade dentro da nossa igreja. Não é que a nossa igreja é corrompida, é corrompido os irmãos. Isso você vai encontrar em qualquer lugar, qualquer situação. De que forma lidar? Nos unimos aqueles que estão lutando pela graça. E aí nós vamos deixar de lado? Não, nós vamos fazer aquela pessoa que está vivendo num caminho errado dentro da igreja a se unir a nós de uma forma concreta. Então, bons ensinamentos, bom direcionamento, diante da palavra, junto com a igreja, lutando. Por isso você vai encontrar pessoas lutando contra, dizendo a verdade, lutando sim os leigos, levando aqueles padres que precisam também conversar, né, e enxergar a verdade, porque eles são humanos como nós. Temos vários ensinamentos aí, hoje nós temos a TL, né, que é um ensinamento que leva a um caminho errado, talvez a falta de compreensão. É como se você pegasse alguém e ensinasse as situações e a pessoa foi criada ali. Mas quando ela abre os olhos, com a graça de Deus, temos testemunhos de muitos padres, bispos, que abriram os olhos e hoje eles enxergam quantas coisas eles fizeram de errado, porque não estavam entendendo todo esse mover escondido, uma artimanha de Satanás tentando abalar a igreja, mas não abala, né, em nome de Jesus. Por isso nós temos o catecismo, temos os ensinamentos. E neste mover, irmão, voltando aqui, fugindo um pouquinho do assunto, né, nós convivemos com o batismo, apagamos o pecado original e faz do homem voltar para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza enfraquecida e inclinada ao mal
permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Então, quando nós falamos assim, nós entramos num combate espiritual, é porque tem essa tendência inclinada ao mal do pecado original, que não é para nós um pecado pessoal de Adão e Eva, mas sim uma semelhança e uma lesão, né? Que nós somos lesados, que nos tirou da graça. Então, permanecer na graça é você confessar e comungar. Permaneça na graça? Beleza. Pequei, confissão, comunhão eucarística. Não saindo deste caminho, eu estou na convivência com Cristo. Confissão e comunhão. Lógico, irmão, pela tua obra te conhecereis. Não é só a fé. Também comungo, também busco a Deus, confesso. Mas a minha convivência, a minha caridade, o meu agir, o meu falar, a minha obra, a minha procedência diante dos homens é a fé diante da obra. Sem obra é uma fé morta. Então, o relacionamento com as pessoas, o bom trato, isso nós vamos caminhando, percebendo e mudando, certo? Então pega a nossa palavra lá em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 1 até o versículo 8. Vai nos dizer assim: no mais, irmãos, aprendeste de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus. E já o fazeis, rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Olha aqui, irmãos, a tradição passando de palavra para palavra. Eles não estavam lendo a Bíblia para eles, estavam proclamando a palavra deles, né? Pois, e conheceis os preceitos que vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, quem vive com as paixões desregradas, porque não conhece a Deus, não conhece a vontade de Deus, é a lesão do mal, é a lesão do pecado original, é o afastamento de Deus. Você vê aquela pessoa afastada, de que forma? Não sabe discernir a doutrina católica, não sabe entender. Vamos dar um exemplo: eu confesso direto com Deus. Ele não sabe discernir, não sabe o que é certo. A pessoa não é um católico atuante. Se você dizer isso, você está se tornando um protestante. E aí você está continuando ainda com as lesões. Por quê? Porque eu não sou obediente a Deus. O nosso Senhor Jesus, o Novo Testamento, ele vem nos trazer diante da tradição, diante da palavra, diante do magistério, a verdade e a vida. Então, querido irmão, não vos afasteis da presença de Cristo. De que forma? Vivendo com a doutrina católica, convivendo com a verdade. Ah, mas eu vejo coisas erradas. Meu irmão, na igreja, a palavra igreja, nós não estamos idolatrando a igreja, mas nós estamos idolatrando a Jesus, que é a cabeça, é o centro da igreja católica. Então, quando eu deixo de ouvir a verdade, eu estou deixando de ouvir a palavra de Deus, que é o que? Junto com a tradição, junto com os ensinamentos. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes o vou temos dito e asservado. Eu pulei aqui o versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santo e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima e defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, diante da consequência do pecado de Adão e Eva, nós temos as nossas lesões, né? Então, o pecado original é um pecado da maneira analógica, é semelhante para nós, não é um pecado pessoal, mas nós somos lesados porque nos afastamos de Deus. Privado da santidade, por quê? Porque é o afastamento de Deus, mas como diz a palavra, todos nós somos convidados a ser santos. E de que forma? Nos dizendo não às impurezas. Quais são as impurezas? Libertinagem, orgias, bebedeiras, tantas outras coisas vos previno. Quem vos praticais essas
essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo cita, se não me engano, é em Efésios 5 em diante, você pode encontrar lá, mas ele vai dizer que diante disso não herdarão o reino de Deus. Então, diante da privação da santidade, fomos lesados de suas forças naturais. E diante dessa palavra, querido irmão, colocando a mão no teu coração, recebendo essa graça do ensinamento de Deus, o catecismo da Igreja Católica, voltado para nós, de uma maneira explicando o verdadeiro sentido do pecado original, a semelhança que temos a Adão e Eva, é porque nós convivemos com o afastamento da graça, nós convivemos com o afastamento da palavra de Deus, ouvimos o mundo e não ouvimos a verdade. Para que nós possamos nos unir e nos preparar, irmãos, para o lecto divino daqui a pouquinho, está um pouquinho forte. Forte é o quê? É verdadeiro. E hoje nós não queremos ouvir a verdade. Por quê? Porque ela fere, porque ela machuca, mas ao mesmo tempo ela cura, ela liberta e ela nos dá, faz abrir os olhos para a verdade. Às vezes a gente anda numa mentira e não conseguimos entender a verdade. Ontem no grupo de oração, nosso irmão Flávio, quem foi, falou muito sobre isso. Nós estamos vivendo de uma forma enganosa. Falamos que somos de Deus, mas o nosso proceder está sendo totalmente escondido nas artimanhas do inimigo. Então, o que a gente possa fazer, junto com o leque divino, daqui a pouquinho, uma preparação. Nós vamos entender. Por isso, querido irmão, coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, diante da tua palavra e diante desse ensinamento hoje, nós somos lesados diante da graça, mas a tua presença, Jesus, a tua disponibilidade, o verbo que se fez carne, habita no meio de nós e nos dá a graça, nos liberta, carrega a nossa cruz, como Simão caminhou e carregou. Simão não carregava a cruz para Jesus. Simão se colocou diante da nossa humanidade a ajudar a carregar a nossa própria cruz. Jesus estava carregando a nossa cruz, não a dele, mas Simão assumiu a cruz junto com Jesus. Vamos fazer como Simão, assumir a nossa cruz como Simão, junto com Jesus e carregar junto com ele, porque até então Jesus carregou sozinho a nossa cruz. Mas ele disse para nós não abandonar a nossa cruz, que era para nós pegar a cruz e junto com ele carregar a nossa cruz, porque a cruz não era de Jesus, a cruz era nossa e ele carregou. Então, quando você olha com os olhos ocultos, você vai enxergar Simão como que ajudou Jesus. Não, ele simplesmente assumiu a cruz dele junto com Jesus. Aquele momento que ele olhou para Jesus, ele falou: nossa, eu fui salvo agora, eu fui salvo, eu estou diante do meu rei. Olhando no olhar de Jesus, ele conseguiu entender que aquela cruz ele tinha que carregar, que era a própria cruz dele, mas quem tinha assumido é aquele homem que não tinha culpa nenhuma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. 5 minutinhos nós vamos estar com o lecto divino. Hoje vai ser um pouquinho mais puxadinho, hein? Hoje vai fazer a gente refletir. Você está preparado? É agora. É agora. Jesus está vindo, voltando. E chegou o momento, é agora. Estou preparado? A colheita. Que Deus abençoe. Um grande abraço.